Meus queridos, como é que vocês estão? Há quanto tempo? Saudade de vocês, saudade de verdade, muito mesmo. Estamos aí mais uma semana nessa quarentena que já vai fazer um mês, mas parece que tem uma eternidade. Mas fazer o quê? A gente tem que seguir as orientações num momento como esse, mas verdade em qualquer momento, né? Mas mais do que nunca, seguir as orientações dos nossos superiores, certo? É o mais indicado. Afinal de contas, qualquer sociedade civilizada depende de uma hierarquia. Então, cada um fazendo a sua parte, as coisas vão dar certo. Meus queridos, saudade de tudo que nós tínhamos antes, da nossa rotina. Acho que as coisas ainda vão demorar um pouquinho para engajar da maneira que era. Até o povo vai ter um pouco de medo, sabe? Pelo menos acredito, um pouco de medo de contato social e pessoal, mas tudo no seu devido momento. Galera, a gente finaliza hoje o último exemplo que eu tenho para dar para vocês, o último conteúdo que eu tenho do nosso livro 1 de ciências, de química, na verdade, desculpa, ciências, né? Passou essa época já de vocês, de química. Hoje nós vamos falar de algumas leis ponderais, como, por exemplo, a lei de Lavoisier. Já cansei de falar essa frase para vocês ouvem ela da minha boca desde o 6º ano, mas eu volto a repetir porque ela é clara. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, galera, essa lei ela deve ser levada em consideração em qualquer momento, certo? Seja para a conservação de energia, seja para a conservação das massas, que é o que a gente vai falar aqui agora. Considerando na tabela periódica, todos os elementos que nós vimos lá, eles têm um número de massa atômica. E esse número é o que nós vamos usar em consideração agora. Se você não lembra o conceito de massa atômica, volta lá na videoaula da aula passada, onde nós falamos disso aí. Mas é o seguinte, em qualquer reação química, em qualquer transformação química, as massas serão conservadas. Então, basicamente, em uma reação química, você tem os reagentes dando origem a produtos. Vou dar o exemplo mais simples que eu posso trazer para vocês aqui, que é o da hidrólise, certo? Olha só o termo hidrólise. Então, olha só, hidro vem de água. Lise é uma palavrinha que significa quebra, separação, divisão. No caso aqui da hidrólise, o reagente que nós temos é a água, H2O. Água, que é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O produto dessa hidrólise, certo, seria naturalmente 2 átomos de hidrogênio, formando gás hidrogênio e oxigênio. Só que, gente, o oxigênio solto assim, puro, não é normal de ter na natureza. Não é. Ele geralmente vai estar ligado em outro oxigênio, pelo menos, formando então o gás oxigênio. Mas repara no que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Tem como uma única molécula de água dá origem a 2 átomos de hidrogênio unidos em uma molécula de gás hidrogênio e também dar origem a 2 átomos de oxigênio ligados, formando uma molécula de gás oxigênio? Tem como? Não tem. Aqui você tem 3 átomos, aqui você tem 4. Não tem como. Não é igual. Não existe essa lógica aqui na natureza. Lembra, na natureza nada se cria, nada surge do nada, e nada se destrói, nada vai embora para o nada. Tudo se transforma. Isso aqui mostra uma equação não balanceada. Algo que não aconteceria na natureza. Você quer que eu mostre para vocês, então, como que isso aqui poderia se tornar uma realidade? Se por um acaso eu tivesse, então, 2 moléculas de água. Com 2 moléculas de água, a partir da hidrólise, eu posso ter, por exemplo, então, 2 moléculas então, de gás hidrogênio e uma
de gás oxigênio. Repara bem comigo aqui. Olha só a quantidade de átomos que eu tenho no início e tenho no fim. Isso aqui é só contar, viu, gente? É 1, 2, 3, 4, 5. É só você observar. Não tem segredo nenhum. Esse 2 maior aqui antes, ele representa, então, número de moléculas. E esse 2 aqui embaixo representa número de átomos. Então, reparem que é diferente. O 2 grande, no caso, né, o número grande que vem antes representa o número de moléculas. Nesse caso aqui ele não aparece porque ele é 1. E o pequeno embaixo representa o número de átomos. 2 moléculas de H2O, quantos átomos no total são? Se uma molécula apenas são 3 átomos, porque são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, 2 então serão 6. Olha só, 2 dessas aqui então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim a minha equação está balanceada, porque a mesma quantidade, na mesma proporção que temos de reagentes, nós temos de produtos. Vocês não vão ter que saber fazer essa equação aqui agora. Vocês precisam observar se ela está correta, se ela está balanceada ou não. Repito, prestem muita atenção. Vocês não vão ter que montar essas equações ainda. Vocês têm que observar se ela está balanceada ou não. É isso que interessa pra gente. Por enquanto, deixo claro isso, por enquanto. Certo? Então, reparem mais uma vez. Isso aqui é importante da gente prestar atenção. Seguindo nessa mesma lógica aqui, eu quero pegar um exemplo para vocês. A água, por exemplo, ela é formada, então, como nós vimos, por hidrogênio e oxigênio. Esse exemplo, inclusive, deixa eu só pegar aqui a página que ele aparece para vocês. Ele aparece na página 76. Isso, 76 do livro de vocês. Livro de Química, página 76. Reparem, então, que se eu tenho, por um acaso, 18 gramas de água, ou seja, H2O, vamos ver então quanto disso aqui representa hidrogênio e quanto disso aqui representa oxigênio. Na tabela periódica, vocês têm acesso lá à massa do hidrogênio, por exemplo. Vocês vão ver que a massa do hidrogênio é 1. E vocês também vão poder perceber que a massa do oxigênio é 16. Se em um átomo de oxigênio, de água, nós temos se em uma molécula de água nós temos 2 átomos de hidrogênio e em uma molécula de água nós temos apenas 1 de oxigênio, eu tenho 16 de massa atômica aqui e eu tenho 2 átomos, cada um com 1 de massa atômica. Ou seja, a proporção que eu tenho em 18 gramas de água seria equivalente a, ou seja, prestem muita atenção, no total, a massa atômica, ok? Minha proporção, então, a cada 18 gramas de água seriam 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio a cada 18 gramas. Por quê? Porque cada hidrogênio representa 1 massa atômica. Só que eu tenho 2, então o meu número é 2. Cada oxigênio representa 16 de massa atômica. Aqui eu estou falando só de átomo. Aqui eu estou falando da proporção. Reparem bem nisso aí, certo? A cada 18 gramas de água, eu tenho, então, 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Gente, isso aqui é simplesmente observação. E esse número ele pode variar. Como, por exemplo, se eu pego para vocês o gás, por exemplo, metano. Então, olha só.
CH4. Esse aqui é o gás metano. Se eu pego, por exemplo, uma molécula de metano, cada carbono meu tem 12 de massa atômica. Lembrando, então, massa atômica é a soma de prótons e nêutrons. E cada hidrogênio meu, eu tenho 1 de massa atômica. Só que eu tenho 4 hidrogênios aqui. Então, proporcionalmente aqui, eu vou usar a mesma lógica. A cada, por exemplo, qual que é a somatória total disso aqui? Só em massas atômicas. 12. Mais nesse totalzinho aqui, né? Seriam 4. 12 mais 4, 16. Então, se por um acaso eu tenho 16 gramas de metano, o carbono representa, então, a 12 gramas e o meu hidrogênio vai representar, então, 4 gramas. Essa é a lógica. Agora, quanto que isso aqui, por exemplo, significa, representa, certo? Em porcentagem. Basta fazer uma regrinha de 3 que a gente descobre isso com facilidade, certo? Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, então, básica para a gente ver. Se 100% disso aqui são 16 gramas, certo? Quanto por cento disso aqui vai representar, então, por exemplo, as 4 gramas do hidrogênio? Basta, então, a gente ir lá. 16 vezes x, 16x. 100 vezes 4, 400. Certo? Quanto que é, então, x, no caso, 400, dividido por 16? 400 dividido por 16, então, vai dar 25%. Então, olha só. A porcentagem de hidrogênio em uma molécula de gás metano é de 25%. Automaticamente, a porcentagem de carbono é de 75%. Pessoal, sigam a orientação que está no roteiro, leiam com atenção, façam com carinho e responsabilidade. É muito importante que vocês tenham consciência e responsabilidade em um momento como esse. Não pirar, não perder a cabeça. Eu sei que é difícil, mas é necessário, entendeu? Então, um grande abraço para vocês, um grande beijo e até a próxima.